Olá, professores, professoras. Meu nome é Regina, sou PEC de Geografia aqui da Diretoria de Ensino e hoje vim aqui para refletir junto com vocês sobre uma semana muito importante, o Dia Mundial da Água. Gostaria que essas reflexões, então, chegassem até as salas de aula, numa conversa com seus estudantes. E o tema proposto para essa discussão do Dia Mundial da Água pela ONU é: seja você a mudança. Então, que nós possamos fazer a nossa parte para que a gente possa preservar uma água de qualidade e saneamento a todas as pessoas que necessitam. Então, a gente vai iniciar com os nossos objetivos. Então, nossos objetivos: refletir sobre o tema proposto pela ONU no Dia Mundial da Água, seja você a mudança, e discutir a respeito da problemática da água na escola, na comunidade, e tomar atitudes que façam a diferença para solucionar a crise global da água e saneamento. A nossa pauta, então, sobre o que a gente vai conversar sobre o Dia da Água. Nós teremos uma sensibilização da Hangari Maathai, nós vamos ver a importância dessa mulher para a questão da preservação da água mundial. Nós vamos fazer uma retomada breve, na verdade, uma breve retomada sobre a origem do Dia Mundial da Água. Vamos fazer uma ligação, do tema proposto pela ONU, seja você a mudança, e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030. Nós também vamos ver o nível de estresse hídrico no mundo e as regiões que localizam esse estresse hídrico. Nós vamos ter uma proposta de atividade, que é uma leitura e reflexão de uma fábula sobre a importância de pequenos gestos, para a gente ajudar no preservar essa água de qualidade e saneamento para todas as populações do mundo. Nós vamos também ter uma lista de compromisso, que cada um de nós podemos realizar para contribuir com essa crise hídrica no mundo. Nós vamos falar um pouquinho da conferência da ONU que ocorrerá entre o dia 22 a 24 de março, as discussões que terão lá e como é que a gente pode participar, dentro do nosso espaço escolar, da nossa comunidade, da nossa casa. Então, dando sequência, a ONU propõe para a gente acelerar essas mudanças. Dentro dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nós temos a questão da água potável e saneamento básico a todas as populações mundiais. Então, nesses últimos 4 anos, em pesquisas vistas, não houve o avanço de ações para conter essa questão ou para levar água e saneamento básico de qualidade às populações mundiais. Então, a ONU ela propõe que acelere essas mudanças na questão da água e saneamento básico no mundo. Então, o que ela pede para a gente? Ela pede que tanto as comunidades locais quanto os líderes mundiais pensem em acelerar essas mudanças, porque é uma questão de calamidade pública mundial. E aí, então, dentro dessa reflexão, ela pede que sejamos a mudança que queremos ver no mundo. Então, o que nós podemos fazer no nosso local, no nosso regional, no nosso global, para que acelere essas mudanças e essas populações tenham uma água de qualidade e saneamento básico. Dando continuidade, então, acelerando essas mudanças, eu trago uma frase para a gente refletir da Hangari Maathai, que a gente vai conhecer um pouquinho sobre ela. Então, nessa frase dela, ela diz assim: hoje enfrentamos um desafio que exige uma mudança no nosso pensamento, para que a humanidade pare de ameaçar o seu suporte de vida. Somos chamados a ajudar a Terra a curar suas feridas e, no processo, a curar as nossas.
abraçar de verdade toda a criação em toda a sua diversidade de beleza e maravilha, reconhecer que o desenvolvimento sustentável, a democracia e a paz só resultam juntas. Wangari Maathai. Então, hoje somos chamados, né, a refletir sobre como ajudar a Terra a curar essas feridas. E qual é o tema proposto, então, para a gente auxiliar, né, nesse processo de cura? É a questão da água potável e saneamento básico, né, partindo das nossas comunidades locais, regionais e mundiais. Os governos, né, as governanças mundiais, elas podem desenvolver as suas ações, mas nós também podemos ajudar a contribuir com pequenos gestos para a questão da cura dessa ferida, né? Então vamos conhecer um pouquinho quem é essa mulher, né, que escreveu essa frase tão forte, tão poderosa. Então, quem é Wangari Maathai? Professora de medicina veterinária, bióloga, ativista, ambientalista, contribuiu para o desenvolvimento sustentável, a democracia e a paz no Quênia e em países africanos. Ela nasceu em 1º de abril de 40 e morreu em 25 de setembro de 2011. Em 2004, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, sendo a primeira mulher africana a receber um prêmio, né, de paz. Por quê? Porque ela contribuiu muito com a questão ambiental na Quênia. E a gente vai depois saber como ela contribuiu, né? Lá do local dela, ela contribuiu com a questão do desenvolvimento sustentável e a proteção da água e saneamento para aquelas populações que viviam naquela região. Então, ela fez a parte dela no local. Então, agora a gente deixa um pouquinho, né, dessa reflexão da Wangari e a gente vai a gente vai comentar e retomar um pouquinho do Dia Mundial da Água. Quando que se iniciou, né, essa conversa sobre essa data comemorativa? Então, foi no dia 22 de março de 1992, criou-se, né, instituiu-se pelas comunidades mundiais na Rio 92. É uma data, né, de esforço da comunidade internacional para colocar em pauta as questões que envolvem a questão dos recursos hídricos. Ela é uma data comemorativa, né? É uma data comemorativa, mas é uma oportunidade para conhecer mais sobre a problemática da água, para a gente retomar, né, e promover debate, reflexões na nossa escola, na nossa sociedade. E tomar algumas atitudes que façam a diferença no uso racional da água, né? E a cada ano, então, a ONU escolhe um tema diferente para falar sobre a questão da problemática da água. Nós sabemos que nas nossas escolas muitas ações são desenvolvidas sobre a questão, né, da ambiental, da sustentabilidade. Nós temos aí as nossas eletivas que elas podem ser utilizadas, né, olhando para essas discussões da questão ambiental, da água, dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, pensando, né, nessa retomada, né, nessa data comemorativa, a gente não pode ficar somente, né, nesse momento para essas discussões. Ela é importante a data comemorativa, mas a gente precisa sempre estar além dessa data, né, propor outras ações também. Então aqui, né, eu trago para vocês os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? E o tema proposto, o que o tema proposto pela ONU, então, tem a ver com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? O que é esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? É uma agenda mundial adotada, né, pela ONU em 2015
com 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas até 2030. Como eu disse já anteriormente para vocês, essas metas, né, nesses últimos 4 anos, elas estão estagnadas mundialmente. Então, principalmente na questão da água, que é o Dia Mundial da Água, a ONU ela propôs esse aceleramento, né, dessas mudanças, trazendo algumas contribuições dos governos mundiais para essa reunião que ocorrerá em Nova York do dia 22 ao dia 24 de março. Então, dentro desses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e das 169 metas, né, que os governos mundiais terão que atingir até 2030, a gente viu então que a questão da água e saneamento básico, elas se estagnaram e precisa então avançar nessas conversas, avançar nessas ações para a preservação mundial do nosso planeta. Porque sem água, sem ar, ninguém vive. Então a gente precisa ter esse cuidado de olhar para essas ações e tentar auxiliar da forma que podemos. Então aqui nós temos, né, a meta, a ação 6, água potável e saneamento básico, né? Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e saneamento para todos. Então, lá dentro dos 17 objetivos sustentáveis, é esse objetivo 6, né, que está sendo discutido. Então, aqui embaixo eu coloquei para vocês, né, os 17 objetivos aí, né, esse logo dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Cada cor é um objetivo e dentro, no centro, aí a gente tem uma gota d'água, que é o tema que nós estamos conversando hoje. Então, em 2015, o mundo comprometeu com o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 6, né? A promessa é que todos teriam uma gestão segura da água e do saneamento básico até 2030. Então, como vocês viram, acelerando a mudança, a gente não conseguiu, então, ter êxitos, né, nesses últimos 4 anos nessa questão. E o progresso, né, nos objetivos e metas relacionadas à água permanece alarmantemente fora do caminho do que é proposto até 2030. Então, precisa acelerar essa mudança. E pensando nesse aceleramento dessas mudanças, o que nós, do nosso local, podemos fazer para acelerar essas mudanças? Então, agora eu trago para vocês, né, como curiosidade, a questão do indicador, né, do estresse hídrico, que está dentro da ODS 6, que é a água potável e saneamento básico, né? Como é que está a questão da retirada da água doce em proporção dos recursos disponíveis, né, de uma fonte de 2019. Em todo o mundo, né, os níveis de estresse hídrico permanecem seguros, né, vamos dizer, seguros em 18,6% em 2019. Nós estamos em 2023. No entanto, né, o sul da Ásia e a Ásia Central registram altos níveis de estresse hídricos, em mais de 75%, enquanto o norte da África registrou um nível crítico de estresse hídrico de mais de 100%. O Ásia e a África, né, com estresse hídrico muito avançado. Desde 2015, os níveis de estresse hídrico aumentam significativamente na Ásia Ocidental e no norte da África.
Então, a gente vai ver aqui nesse mapinha agora, né? A gente tem um nível azul, vocês podem ver aí dos países, né? É uma quantidade de água razoável, potável, ótimo. O amarelinho, ele é o nível um pouco mais baixos aí nas regiões mundiais. O nível laranjinha, né, é o nível de estresse hídrico médio. E o vermelho, o vermelho mais escuro são onde faltam mais água no mundo. Então, vocês podem ver aí a região do sul da Ásia, né? E a região da Ásia Central, onde eu fiz esse círculo em amarelo, e também da África, são as regiões mais afetadas mundialmente pela questão do estresse. Então, assim, são discussões que a gente precisa fazer com nossos estudantes, a gente precisa refletir, que a gente precisa conhecer. Então, 10% da população mundial vive em condições de estresse hídrico de alto a crítico. Então, essa região todinha aí circulada pelo círculo amarelo é onde 10% da população vive em condições de água potável, saneamento básico, né, muito alto. 67% dessa população vive em áreas urbanas, né? Então, a gente pode ver essa questão muito aflorada nesses países, né? E olhando aí também dessa população, né? A gente pode ver que 70% dela, né, vivem também em outras áreas. É uma questão muito crítica, né? Esses dados é de 2009 e ele foi tirado da própria Organização das Nações Unidas. Então, eu trouxe aqui só para a gente refletir um pouquinho sobre essa questão do estresse hídrico no mundo e as regiões que estão mais sofrendo com a questão de água potável e falta de água, né? Falta de água potável e falta de saneamento básico. E aqui então, né, a gente vê que o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 6, né, mostra que bilhões de pessoas ainda vivem sem água e saneamento, administrado com segurança, né? Então, vivem, não tem administração dessa condição de qualidade da água e de saneamento. E o objetivo do desenvolvimento 6 é garantir disponibilidade e gestão sustentável da água até 2030. E alcançar, então, essa ODS 6 é essencial para o sucesso do desenvolvimento da água 2030. Porque todas as outras ações propostas, né, as 16 outras ações propostas, se vocês forem ver nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, elas só ocorrerão se a gente conseguir avançar essa questão da ODS 16, né? Porque a água faz parte da vida, né? Que visa acabar com a pobreza extrema e proteger o planeta, como já citei aí para vocês. E aí a campanha da ONU, então, ela propõe o quê? Que a promoção sobre a data, convidando as pessoas a repensarem as suas atitudes em relação ao uso e o consumo da água em casa, na escola, na comunidade, nas suas vidas, assumindo o compromisso de mudança nas ações do trato com a água. A gente sabe que não é só a população civil que deve fazer isso, mas a gente também não pode só ficar esperando dos nossos governantes. Precisamos fazer a nossa parte, como a gente vai ver que fez
a Wangari Maathai. Então, vamos fazer a nossa parte também para ajudar a acelerar esses avanços, né? A campanha sobre o Dia Mundial da Água está usando como estratégia uma sensibilização que é a fábula de um beija-flor. Por isso que vocês viram aí em toda essa conversa nossa do PPT, a fábula do um beija-flor aí que eu coloquei, para a gente chegar então nessa atividade agora, né? Que se esforça a apagar, esse beija-flor, ele se esforça a apagar um incêndio na floresta, carregando a água no seu bico. Aí, então a gente vai ler essa fábula na íntegra aí, né? E poder refletir entre nós, né? Professores, professoras, comunidade escolar, num todo, sobre essa história, né? De como nós podemos lidar com essa crise da água. E como essa crise da água está afetando o mundo. Será que nós vamos ficar parado olhando ou nós vamos agir como na fábula? Então, aqui o símbolo da campanha proposto pela ONU é o beija-flor, né? Porque ele propôs na fábula, né, o trabalho do beija-flor e traz aqui uma reflexão para a gente. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, das pequenas coisas que podemos fazer para preservar o nosso planeta, pensando na questão de água potável e saneamento básico a todos. E aqui, então, a proposta de atividade, né? Uma proposta de que vocês leiam aí, reflitam sobre essa fábula, né? Do beija-flor. Essa fábula do beija-flor é uma história antiga, que inspira, né, a campanha, como eu já disse, da ONU. E ela é dos povos, né, de uma antiga história dos povos Quichua, no Peru. Um beija-flor busca gotas de água para ajudar a apagar um grande incêndio na floresta. Os outros animais riem dele, mas os pássaros respondem: estou fazendo o que posso. E aí a ONU então traz a fábula do beija-flor. Um dia na floresta, um incêndio começou. Todos os animais correram para salvar suas vidas. Eles ficaram à beira do fogo, olhando para as chamas com terror e tristeza. Acima de suas cabeças, um beija-flor voava de um lado para o outro em direção ao fogo. Repetidamente, os animais maiores perguntaram ao beija-flor o que ele estava fazendo. Estou voando para o lago buscar água para ajudar a apagar o fogo. Os animais riram deles e disseram: você pode apagar o fogo sozinho? O beija-flor respondeu: estou fazendo o que posso. Então está aí a frase, essa fábula, né? Desculpa, essa fábula do beija-flor para a gente refletir sobre, né? O que podemos fazer. Somos poucos, mas podemos fazer bastante para a questão dessa crise dos recursos hídricos no mundo. Então, a reflexão, o beija-flor está ajudando a resolver o problema. Uma gota de água de cada vez. Ele está sendo a mudança que quer ver no mundo. Você também pode ser um beija-flor. As ações que você executar, por menores que sejam, ajudarão a resolver a crise da água. Então, aquilo que eu falei para vocês, vamos partir do nosso local, vamos refletir sobre o nosso local, o que nós podemos fazer, né, com a comunidade com os nossos estudantes, com a comunidade escolar. Então, eu trago aqui para vocês, né, uma lista de compromisso como sugestão, né, sobre a crise da água e do saneamento básico, que vocês podem, né, uma atividade como sugestão que vocês podem estar realizando aí com o aluno de vocês. Após a leitura da fábula e das reflexões realizadas para este próximo momento, indique no formulário os compromissos que você poderá assumir para contribuir e amenizar a crise da água no mundo. Seja um beija-flor na gestão da crise da água. Então, eu trago aqui para vocês agora, né, a sugestão de uma lista de compromisso, né,
com uma atividade, né, como sugestão, assinale na lista de compromisso com quais ações você poderá contribuir para amenizar a crise de água e saneamento em nosso planeta. Podemos iniciar pelo nosso local. Você poderá criar sua própria lista. A ONU propõe que as pessoas sejam beija-flor na gestão da crise de água. Então, você pode criar uma lista aí com seus alunos. Agora, nesse momento aí de reflexão que nós estamos fazendo nessa TPC, vocês já podem ir ticando aí o que vocês podem auxiliar, né, lá de dentro no sofá da sua casa, dentro da sua casa, fora da sua casa, com as ações da questão da preservação da água no nosso planeta. Então, coisas que você pode fazer no sofá da sua casa. Então, aqui nós citamos, né? Você pode ticar aí aquela responsabilidade que você pode assumir no seu local, né? Economize eletricidade conectando o aparelho a um filtro de linha, desligando-os completamente quando não estiver em uso, incluindo o computador. Então, são coisas pequenas que podemos fazer. Podemos assinalar esse compromisso como sendo meu, do meu local. Eu vou estar contribuindo. Meu aluno, posso levar meu aluno a refletir? Então, aqui tem vários compromissos de coisas que você pode fazer do sofá da sua casa, né? São sugestões de atividades. Coisas que você pode fazer em casa, né? Ar seco, deixe os cabelos e roupas secarem naturalmente, em vez de usar máquina. Se você lavar roupa, certifique-se de que a carga esteja cheia, né? Lavar uma roupa tudo no momento só, não ficar lavando, consumindo água diariamente, né? Para lavar 2, 3 peças. São coisas que a gente precisa refletir, né? É um momento de reflexão e que nós podemos fazer para auxiliar essa crise de estresse hídrico no mundo, né? Então, aqui são sugestões. Não vou ler todas, né, para a gente não ficar cansativo, mas agora vocês vão fazer atividades aí, né? Espero que vocês realizem essa atividade com vocês, com a equipe de vocês, assumam compromisso com a escola, os alunos assumam compromisso também, né, nas casas, e coisas que vocês podem fazer fora da casa, né? Compre no comércio localmente, apoie as empresas da vizinhança, mantenha as pessoas empregadas e ajuda a evitar que os caminhões percorram longas distâncias, né? Consumir os produtos próprios da nossa região, que talvez consumam a quantidade de água bem menor, né? Então, são essas as propostas para que a gente faça, né, para nós, para os nossos alunos, e que a gente possa estar contribuindo para essa crise hídrica no mundo. E a Conferência, então, Mundial da Água na ONU, ela ocorrerá do dia 22 a 24 de março, na cidade de Nova York, né? E o encontro decidirá ações conjuntas para alcançar os objetivos e metas internacionais acordadas sobre o tema, incluindo as que estão presentes na Agenda 2030, né? Por questões que nós já discutimos anteriormente. Os principais resultados da conferência será lançado na agenda de ação numa outra agenda da ação da água, que representa o comprometimento voluntário de todos os níveis, incluindo governos, instituições e comunidades locais, para que a gente avance nessa questão da água. Aí está o site, né, como ocorrerá essa conferência da ONU. Então, a conferência da ONU, ela almeja que as pessoas, né, do mundo todo cadastrem seus compromissos para serem adicionados na agenda da Década Internacional da Água, uma resolução da ONU que definiu os anos de 2018 a 2028 para enfatizar que o desenvolvimento sustentável e a gestão integrada dos recursos hídricos são cruciais para alcançar os objetivos sociais, econômicos e ambientais. Sem essa discussão dos recursos hídricos, o mundo pode parar.
né? Sem água potável, sem ar, sem saneamento. Então, é um assunto muito delicado a ser tratado. Então, vocês, né, podem entrar, eu deixei o site aqui embaixo, vocês podem estar entrando, né, nesse site que vai falar sobre a conferência da ONU e registrar aí, ó, nesse círculo amarelinho, o compromisso que vocês assumirem com seus estudantes, com seus alunos. Logicamente, vai estar em inglês, mas vocês coloquem lá no tradutor e aí vocês vão poder estar, né, se comprometendo também e enviar ações que vocês pensam sobre a questão. Então, vocês vão ter aí a agenda da ação da água, as informações básicas, vocês podem pôr o nome do compromisso de vocês, o nome da escola, o tipo de entidade, e aí descrever então as ações de vocês. Não é muito fácil preencher, porque eles pedem bastante dados, mas se forem alunos, né, que tiverem, acho que principalmente do nono ao terceiro ano do ensino médio, que tenham facilidade e queiram, né, registrar esses compromissos para ser discutido lá no dia da conferência, que é do dia 22 a 24, pode estar incluindo aí nesse site da ONU. E aqui então, a ONU também traz alguns sites que propõem materiais de campanhas que vocês podem estar usando aí na escola, né? Camisetas, então vocês podem utilizar aí para promover essa campanha do Dia Mundial da Água. E eu volto então aqui para terminar, né, nossa conversa, para falar um pouquinho da Hangari Maathai, que foi essa ambientalista queniana que recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 94 pelo trabalho com as comunidades carentes africanas, né, estimulando a plantar árvores e amenizar o processo de desmatamento. Então, por que eu trouxe a Wangari Maathai? Porque no seu discurso lá, como eu já citei anteriormente, né, lá do Prêmio Nobel da Paz, ela usou essa fábula do beija-flor também para explanar, né, que o pouquinho que a gente faz a diferença no mundo. E como ela fez a diferença, né, em estimular o plantio de árvores para amenizar o processo de desmatamento, né, naquela região. E aí, então, para a gente conhecer mais um pouquinho sobre ela e o trabalho dela, né, que foi também de um pinguinho de água, como do beija-flor, e fez a mudança. Nas palavras de Wangari, ela diz assim: no Quênia, as mulheres são as primeiras vítimas da degradação ambiental, porque elas são as que andam horas buscando água. São elas que acendem as fogueiras que promovem comida para suas famílias. Ela sabia que na falta d'água e comida, as primeiras a serem afetadas seriam as mulheres e as crianças. Então, uniu-se a essas mulheres que queriam mudar a sua realidade. Então, ela incentivou essas mulheres dessa comunidade local dela a reflorestarem as áreas degradadas e principalmente as áreas de mananciais, para que elas pudessem ter uma tranquilidade quanto à busca de água e comida. E além da busca de água, uma água potável, né, de sobrevivência. Então, o que ela fez? Ela criou viveiros onde essas mulheres plantavam as sementes e, logicamente, com parcerias, fazia o reflorestamento dessas áreas. Então, com pequenos gestos, né, houve a mudança e a reflexão dessa comunidade. E eu termino então, né, dizendo a vocês: hoje estou fazendo algo pequeno. E você, né? O beija-flor estava fazendo algo pequeno. E nós, o que podemos fazer, né? Que compromisso podemos assumir para levar a água potável e saneamento? Então, aqui eu trago para vocês algumas referências, né?
de onde encontrar material, fora a fábula do beija-flor, a gente tem outros materiais também, que vocês podem estar usando, os vídeos, para uma reflexão nesse momento, e que essas reflexões elas não fiquem estagnadas só para esse momento, que elas extrapolem, né, outros momentos de atividades aí na escola, em eletiva, em suas aulas, em projetos voltados à questão da sustentabilidade, dessas 17 ODS que estão aí para a gente trabalhar. Então, eu agradeço a atenção de todos, tenham todos um bom dia e até a próxima.